Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 28º episódio da Lei 10.406, o Código Civil, e hoje nós vamos dos artigos 1057 até o artigo 1080. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição dos titulares de mais de um quarto do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia contra a sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. Artigo 1058. Não integraliza a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Seção 3 da Administração. Artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Artigo 1061. Novidade, hein, galera? A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Galera, essa redação foi dada pela Lei nº 14.451 de 2022. Artigo 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, essa se tornará sem efeito. Parágrafo 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Artigo 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo, se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Parágrafo 2º. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Parágrafo 3º. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Artigo 1065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico. Seção 4 do Conselho Fiscal. Artigo 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal
Além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1º do artigo 1011, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até ao terceiro grau. Parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger, separadamente, um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Artigo 1067. O membro ou suplente eleito, assinando o termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente Assembleia Anual. Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito. Artigo 1068. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger. Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, os membros do Conselho Fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes. Inciso 1. Examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas. Inciso 2. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referidos no inciso 1 deste artigo. Inciso 3. Exarar no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos Sócios parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Inciso 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. Inciso 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Inciso 6. Praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação. Artigo 1070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade, e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. Artigo 1016. Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Seção 5 das deliberações dos sócios. Artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 1. A aprovação das contas da administração. Inciso 2. A designação dos administradores, quando feita em ato separado. Inciso 3. A destituição dos administradores. Inciso 4. O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato. Inciso 5. A modificação do contrato social. Inciso 6. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação. Inciso 7. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas. Inciso 8. O pedido de concordata. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Parágrafo 2º. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 3º. A reunião ou a assembleia tornam-se indispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. Parágrafo 4º. No caso do inciso 8 do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva.
Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Parágrafo 6º. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente seção sobre a Assembleia. Artigo 1073. A reunião ou assembleia podem também ser convocadas. Inciso 1. Por sócio, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto do capital. Quando não atendido, no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. Inciso 2. Pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso 5 do artigo 1069. Artigo 1074. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de, no mínimo, 3/4 do capital social e, em seguida, com qualquer número. Parágrafo 1º. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata. Parágrafo 2º. Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. Artigo 1075. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Parágrafo 1º. Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas da Assembleia, a ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem a validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Parágrafo 2º. Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será, nos 20 dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. Parágrafo 3º. Ao sócio que a solicitar será entregue cópia autenticada da ata. Artigo 1076. Ressalvado o disposto no artigo 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas. Inciso 1. Revogado. Pela Lei nº 14.451. Inciso 2. Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 8 do caput do artigo 1071 deste Código. Galera, fique atenção pela redação dada pela Lei nº 14.451, de 2022. Inciso 3. Pela maioria dos votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada. Artigo 1077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade nos 30 dias seguintes à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no artigo 1031. Artigo 1078. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de, inciso 1, tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o do resultado econômico. Inciso 2, designar administradores, quando for o caso. Inciso 3, tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso 1 deste artigo devem ser postos, por escrito e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. Parágrafo 2º. Instalada a Assembleia, proceder-se à leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos, pelo presidente, à discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Parágrafo 3º. A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Parágrafo 4º. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo antecedente. Artigo 1079. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o estabelecido nesta seção sobre a Assembleia,
obedecido o disposto no parágrafo 1º do artigo 1072. Artigo 1080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Galera, é isso aí. Esse foi o 28º episódio da Lei 10.406, o Código Civil, e hoje nós somos do artigo 1057 até o artigo 1080. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!